Quantos viram na internet, acompanhando as redes sociais da igreja, viram qual era o tema da mensagem? Vocês viram? O tema é: pare com as desculpas. E já tem algum tempo que o Senhor tem me confrontado com o seguinte questionamento: até quando você vai continuar dando desculpas? E eu entendo que a palavra de Deus, ela vem para o nosso coração com o objetivo de causar confronto e transformação. O confronto por si só, nós vamos ficar confrontados, talvez vamos nos sentir culpados, tristes, chateados, magoados. Mas se a gente não permitir que esse confronto cause alguma coisa no nosso coração, passa. E a gente continua vivendo a vida do mesmo jeito. E eu queria já começar com você aqui, orando, para que nós permitamos que o Espírito Santo faça o que Ele tem que fazer nessa noite. Que Ele nos transforme, que a gente saia daqui diferente, amém? Então eu queria que você abaixasse sua cabeça aí onde você está. E que você também fosse vulnerável diante do Senhor. Deus, nós estamos diante de Ti. E nós queremos agora nos submeter à Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir para que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito. E que o Senhor trabalhe no nosso coração. Que o Senhor tire toda a cegueira espiritual. Que o Senhor tire tudo aquilo que pode travar a nossa mente. Nós queremos pedir para que o Senhor destrave a nossa mente. Para que haja entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Pai. Nós queremos ser transformados pelo Teu Santo Espírito. Porque nós entendemos que o Senhor está nos guiando para um caminho de vida ainda mais excelente. Nós queremos trilhar esse caminho, ó Pai. Então vem e faz no nosso coração aquilo que o Senhor deseja. Nós queremos sair daqui diferentes. Vem com a Tua palavra e nos transforma no nome de Jesus. Amém. Antes também, eu queria agradecer. Na última vez que eu preguei, eu fui fazer uma brincadeira aqui. E aí eu fui falar em enxada. Sabe, um instrumento de trabalho, enxada. E eu falei empada. E aí eu brinquei que era porque eu estava com fome, né? E no final do culto, na hora que eu estava indo embora, eu passei pelo espaço gourmet ali. E aí o Isaac me chamou: Diego, vem cá, tem um presente para você. Eu falei: um presente para mim? E aí eu fui, né, todo para ver o que era o presente. Ele falou: ó, uma pessoa passou aqui e pagou 3 coxinhas para você. Eu não sei quem foi que pagou, mas eu queria agradecer quem pagou a coxinha e já deixar a dica para os irmãos aqui. Brincadeira. Eu estou dando risada disso o dia inteiro, lembrando da situação. Mas enfim, vamos para a palavra, amém? Imagino que você já consegue deduzir um pouco para qual caminho nós vamos com esse tema. Mas eu queria que você refletisse comigo. Se existe uma coisa que nós somos muito bons, é em dar desculpa. Você concorda comigo? A gente consegue dar desculpa para aquilo que a gente não faz ou não fez, como a gente consegue dar desculpa para aquilo também que a gente fez. A gente dá desculpa a respeito da dieta que a gente disse que ia começar e a gente não começou. E com certeza a gente tem uma justificativa para isso. A gente tem uma desculpa para o exercício físico que nós iríamos fazer e que nós prometemos no começo do ano, que nós iríamos começar esse ano de 2022. E com certeza, se você fez essa promessa, você também tem uma desculpa se você não começou. Nós damos desculpas para as palavras que foram ditas na hora errada, e nós temos uma justificativa de o porquê nós usamos essas palavras. E também nós temos uma justificativa ou uma desculpa para aquilo que nós deveríamos ter dito e de que nós não dissemos. Nós sempre temos desculpas. E nós fazemos isso também no nosso processo de conversão. Porque a gente precisa entender que conversão significa mais do que só a gente parar de trilhar um caminho. Significa nós reconhecermos que aquele caminho estava errado e aí então nós darmos meia volta e começarmos a trilhar um novo caminho. Você entende isso? Mas muitos de nós estamos dando desculpa nesse processo de conversão. E nós nos contentamos em somente parar no meio do caminho errado que nós estávamos trilhando. E nós nos contentamos com isso. E nós paramos neste lugar, e toda vez que nós somos questionados de o porquê então nós não temos uma nova atitude, ou porquê nós não damos passos em direção a esse novo trilho de vida, com certeza nós temos desculpa. Nós damos desculpa de o porquê nós não nos envolvemos com a igreja. Nós damos desculpa de o porquê nós não resolvemos aquele relacionamento. Nós damos desculpa o porquê nós não iniciamos aquele curso. Nós damos desculpa de
e damos desculpa, e damos desculpa, e damos desculpa. Nós estamos muito tempo da nossa vida dando desculpas. Nós justificamos porque nós chegamos atrasados no trabalho. Nós justificamos de o porquê nós não temos o dinheiro no final do mês. E nós vamos passando a vida inteira justificando e justificando. E com isso, dando desculpas, nós vamos apaziguando a nossa mente e o nosso coração daquilo que a gente deveria ter feito e a gente não fez, ou daquilo que a gente fez que a gente não deveria ter feito. E a gente fica dando desculpas, e dando desculpas, e dando desculpas. E com isso, hoje eu quero com você refletir a respeito de que isso não é uma coisa nova, isso não é uma novidade. Dar desculpa não é uma coisa que está na onda, é do momento. Não, isso já acontece há muito tempo. E eu queria começar com você, já que nós já entendemos, e provavelmente você está se questionando sobre coisas que você tem dado desculpa, e o objetivo de Deus, eu entendo, para essa noite é que a gente faça essa reflexão, de que você já esteja nesse momento pensando a respeito daquilo que você está dando desculpa, e você já está refletindo aí, e eu creio que o Espírito Santo já está agindo no seu coração para que você saia daqui diferente, e de que você pare com as desculpas nessa noite, amém? Mas nós entendemos que isso é uma coisa que já acontece há muito tempo, e uma das primeiras desculpas que nós damos é: a culpa não é minha. Quantas vezes você já disse isso? Mas a culpa não é minha. Eu tenho uma filha adolescente, e eu só tive esse insight agora. Toda vez que a gente está em casa e acontece qualquer coisa, eu falo assim: filha, vai lá no banheiro e apaga a luz. A primeira coisa que ela fala: mas não fui eu que acendi a luz. Já tem isso no coração de dar desculpas. E eu queria ler com você, se você puder aí acessar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, você que trouxe Bíblia ou não, mas você que trouxe, faça uso dela. Se você não trouxe, vai aparecer projetado aqui. Gênesis 3, de 11 a 13. O texto diz assim: perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela que me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Esse texto serve de referência para nós entendermos que isso não é novidade. Dar desculpas não é uma coisa nova. E uma das primeiras desculpas que nós sempre damos para uma coisa que está fora do eixo, que deveria ter sido feito e não foi feito, ou algo que foi feito e não deveria ser feito, é: a culpa não é minha. Não é responsabilidade minha. Mas não fui eu que fiz. Mas eu quero que você entenda uma coisa: que transferir culpa ou não assumir culpa, vou mudar a palavra para você não se sentir talvez tão ofendido, mas não assumir a responsabilidade não resolve o problema. A culpa não é minha é uma das desculpas que nós estamos dando há muito tempo sobre aquilo que poderia ser feito e sobre aquilo que não deveria ser feito. Toda vez que alguém pisa no nosso calo ou nos ofende de alguma forma, e nós usamos a nossa boca para dizer uma palavra de maldição ou uma palavra errada para aquela pessoa, se nós formos questionados, a primeira coisa que nós vamos falar é: mas a culpa não foi minha. Foi a mulher que tu me destes. Eu fico imaginando a situação da serpente que não tinha para quem jogar a culpa. Porque o homem falou: não fui eu. Na tentativa de talvez resolver o lado dele: Senhor, mas não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deste. Ainda tem a culpa de Deus na história. Não fui eu que fiz. A mulher que o Senhor me deu é que descolou esse fruto e trouxe para mim, e eu comi. A mulher em contrapartida: Senhor, mas não fui eu. Foi a serpente. Só faltou ela falar que o Senhor criou, que me enganou e eu
comi. Mas sabe o que é mais interessante no entendimento disso? É que nós vemos que Deus, ele surge como resposta e como solução para o problema que ele não havia criado. A culpa, se existia alguém nessa história toda que podia dizer, a culpa não é minha, era Deus. E nós vemos que ele não disse, a culpa não é minha, se virem vocês com o que aconteceu. Ele entra com resposta. Se você ler o capítulo todo, se eu não me engano, no versículo 21, Deus vai pegar um animal, vai sacrificar esse animal, vai pegar a pele desse animal, então ele vai e cobre a nudez e a vergonha do homem. Talvez a primeira coisa que nós precisamos entender hoje, para que a gente comece a parar com as desculpas, é que independente de qual seja a situação, de quem criou a situação, não assumir responsabilidade não resolve o problema. E de que talvez o nosso papel em tudo isso é entendermos a autorresponsabilidade. Quando nós olhamos para a história bíblica e olhamos para os homens de Deus, nós vamos observar que muitos deles, nós vamos citar alguns que deram desculpa também, mas nós vamos entender alguns deles que se colocaram como uma solução de um problema, mesmo que o problema não tenha sido eles que tinham criado o problema. Eu quero dizer para você que continuar olhando para algumas situações da sua vida, na expectativa de que elas mudem, mas culpando ou terceirizando a culpa, não resolve o problema. Deus está nos chamando hoje para uma autorresponsabilidade, amém? Se nós olharmos para a sociedade e vermos a sociedade, o caos em que a sociedade está hoje, não resolve dizer a culpa não é minha. Se você olha para o seu condomínio e vê algo errado lá, não resolve dizer, mas a culpa não é minha. Se você olha para a sua família e você vê que a sua família ainda não está aonde ela deveria estar dentro do plano de Deus, não resolve dizer a culpa não é minha. A respeito da nossa família, muitas vezes nós estamos culpando pessoas que não estão mais nem aqui. A gente está culpando o nosso avô que já foi, o nosso tataravô que já foi, E você precisa entender, transferir a culpa não resolve o problema. Muitas vezes nós fazemos isso a respeito do pecado em que nós vivemos também. Nós justificamos a nossa prática pecaminosa, transferindo a culpa da nossa prática para outra pessoa, ou para uma outra situação. Eu quero dizer para você que a respeito disso também transferir a culpa não resolve o problema. E assim como nós já lemos aqui, nós precisamos entender que independente de qualquer coisa, independente da culpa, nós temos um Deus que é a solução para o problema. E eu e você podemos parar de dar desculpas, de não buscá-lo para a resolução dessa situação e começar a se prostrar diante dele e nos render diante dele, para que ele venha com a solução. Pare de dar desculpas. Pare de transferir a responsabilidade. Entenda que transferir a responsabilidade não resolve o problema. A segunda coisa que a gente vê como uma das maiores desculpas, e nós podemos ver isso na Bíblia, é: eu não sei fazer, ou quem sou eu para aceitar essa tarefa? Quem sou eu para aceitar essa tarefa? Eu não tenho preparo. E eu quero que você abra a sua Bíblia, acesse aí em Êxodo 3:11, do 11 ao 14. A palavra diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome deles? O que direi?
Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Sabe uma coisa que eu acho interessante sobre essa desculpa de eu não tenho preparo? É de que nós, toda vez que nós chamamos alguém para fazer algo, e aquela pessoa fala para a gente: eu não consigo, ou eu não sei fazer, nós normalmente amaciamos o ego dessa pessoa. E a gente faz assim: claro que não, você é incrível, você sabe fazer, você vai conseguir, você é lindo. Em alguns casos a gente até mente. Você é fantástico, eu sei que você vai conseguir, eu sei que... E quando a gente olha para Deus, a gente vê que Deus não resolve a desculpa da falta de preparo amaciando o ego de Moisés. Quando Moisés fala assim: mas quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Deus resolveu o problema da desculpa da falta de preparo falando: realmente não é sobre você. E eu preciso que você entenda isso, Moisés. Não é sobre a habilidade que você tem, não é sobre quem você é sobre quem eu sou. Então toda vez que eu e você somos chamados para uma tarefa, e eu entendo que Deus está convidando você para algumas tarefas já há algum tempo, e você tem dado a tal desculpa do eu não tenho preparo, eu quero dizer para você que Deus está falando: não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre a habilidade que você tem ou não, é sobre a certeza de que eu estarei com você. É sobre a certeza de que eu estarei do seu lado e que eu te capacitarei à medida que for preciso. E uma outra coisa que a gente pode entender e que vê de interessante aqui é que a resposta de Deus à nossa falta de habilidade nem sempre será uma capacitação sobrenatural. Às vezes ela é a certeza da presença constante de Deus. Você conseguiu entender isso? Nem sempre a resposta de Deus à nossa falta de habilidade é uma capacitação sobrenatural. Às vezes a resposta de Deus sobre a nossa falta de habilidade é somente a certeza da presença constante dele na nossa missão. O texto não diz assim: Moisés, fica tranquilo, eu vou capacitar você, eu vou te dar ferramentas para você fazer. O texto diz: eu estarei com você. Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Nem sempre a resposta de Deus é uma capacitação sobrenatural, mas a presença dele. E eu quero orar por você que já tem recebido o chamado de Deus para algumas coisas específicas, e talvez a sua resposta já há muito tempo tem sido: Senhor, eu não sei fazer. Senhor, eu não tenho habilidade. Senhor, quem sou eu? Eu quero dizer para você que não é sobre você, é sobre Deus na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. E você que entende que tem sido chamado por Deus já há algum tempo, e que talvez essa tenha sido a sua resposta, de que você receba isso. Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos, ó Pai, que o Senhor já tem chamado há bastante tempo, ó Pai. Alguns deles há anos, ó Pai. E talvez a resposta deles tenha sido sempre a mesma: Senhor, quem sou eu para fazer? Ou Senhor, eu não tenho habilidade. E eu quero, Senhor, que o Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, não pelas minhas palavras, mas, ó Pai, com poder, o Senhor venha sobre o coração e a mente deles, ó Pai, e reafirme a eles, ó Pai, que o Senhor estará com eles na caminhada, ó Pai, e em toda a missão para a qual o Senhor está chamando. Mesmo que eles não consigam enxergar essa capacitação sobrenatural acontecendo, que eles entendam que o Senhor, ó Pai, promete estar presente ao lado deles, caminhando com eles, em direção ao cumprimento dessa missão, ó Pai. E hoje nós declaramos no mundo espiritual que essa desculpa da falta de preparo cai por terra hoje, em nome de Jesus. E os nossos irmãos que foram chamados aqui sairão daqui cheios de coragem e intrepidez para realizar aquilo que o Senhor tem chamado eles, no nome de Jesus. E se é para você essa palavra, receba ela no nome de Jesus. A terceira desculpa que a gente costuma dar
principalmente para as coisas de Deus, é: eu preciso fazer algo antes. E eu quero ler com você Lucas 9, de 57 a 62. O texto diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhes disse, esse homem disse a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Versículo 59. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. No versículo 59 especificamente, o texto, voltando só para ele, diz assim: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Eu quero que você entenda que no contexto e o que essa frase realmente significa, não é que o pai daquele homem tinha acabado de morrer e de que ele só queria ir enterrar o homem, queria enterrar o pai e voltar. Quando a gente olha para o texto, talvez a gente olhe até de uma maneira: mas Senhor, ele só queria ir, sei lá, é um dia de velório, um outro dia de enterro, e está resolvido o problema. Mas não é isso que essa frase significa. Essa frase significa que o pai dele estava vivo e ele estava pedindo para que Deus desse uma pausa no chamado, para que ele vivesse com o pai os dias de vida que o pai ainda tinha, até que o pai falecesse, para que aí então ele viesse a cumprir aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Muitos de nós temos dado essa desculpa ao Senhor há muito tempo: Senhor, eu preciso fazer uma coisa antes. Só que sabe o que é interessante nós pensarmos a respeito disso? É que sempre aparece uma coisa antes. Quando nós queremos dar essa desculpa, sempre tem algo antes. Senhor, eu preciso só terminar a faculdade. Senhor, eu preciso agora só me estabelecer no meu emprego. Senhor, eu preciso agora só chegar naquele cargo. Senhor, eu preciso agora só realizar o sonho do meu casamento. Senhor, eu precisava só antes que o Senhor me desse filhos. Mas Senhor, eu agora precisava pelo menos criar os meus filhos e encaminhá-los. Senhor, eu agora tenho netos e eu queria poder desfrutar a minha vida como vou e cuidar dos meus netos. E assim a gente vai vivendo a vida, sempre colocando alguma coisa na frente daquilo que Deus havia nos chamado para realizar. E muitos de nós temos encerrado a nossa carreira terrena, sem ter cumprido aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Eu não estou dizendo para você que todas essas coisas não são importantes e não são necessárias. Elas são importantes e elas são necessárias. Eu sou o pai. E o desejo do meu coração é que eu consiga fazer tudo isso que eu disse para vocês. Que eu consiga criar as minhas filhas, que eu consiga encaminhá-las para uma vida futura, para a vida delas, que elas me deem netos, que demore bastante, que eu consiga viver com os meus netos e poder curti-los. Mas uma coisa que já há algum tempo eu disse para a Dandara e continuo reafirmando, é que muito além de tudo aquilo que eu quero que ela tenha, é sobre o que eu quero que ela seja. E eu quero poder ser esse exemplo. E toda vez que eu puder ser esse exemplo, entregando a minha vida, gastando, investindo a minha vida no reino de Deus, eu o farei. Porque eu quero que ela entenda e que ela possa contar aos meus netos um dia, falando: o meu pai investiu a vida dele, a energia dele, tudo que ele tinha no reino de Deus, e ele disse sim um dia ao chamado dele. E com isso eu quero dizer para você, eu trabalho com arte, com música há muitos anos.
E com isso nós temos um contato com o glamour e com as luzes, com o aplauso humano, de uma maneira que o nosso coração e o nosso ego, ele vai sendo inflado. E eu não falo isso na tentativa de me engrandecer, mas eu liderei um grupo chamado Coral Cards, e nós tivemos a oportunidade de cantar em alguns eventos, e nós cantamos num evento uma vez em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, e tinha 1 milhão de pessoas. E eu olhava assim, era gente, muita gente. E aquilo de alguma forma começava a tomar o meu coração. E eu lembro que nas minhas orações eu falava: Senhor, isso é incrível, é demais. Porque eu posso cantar para o Senhor, e eu posso compor músicas para o Senhor, eu posso fazer arranjos para o Senhor, e ainda receber os aplausos das pessoas. E um dia Deus começou a levar o meu coração para o chamado pastoral. E da pregação da palavra, que muitas vezes não é esse lugar do glamour. E eu lembro de muitas vezes falar: Senhor, mas deixa eu só chegar naquele lugar que eu sonho tanto. Naquele lugar, onde vai todo mundo me conhecer, e eu ainda vou estar falando do Senhor. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas certas com a motivação errada. Senhor, deixa eu chegar só naquele lugar. Aquele lugar, onde vai todo mundo me conhecer. E quanto mais gente me conhece, mais eu posso pregar da tua palavra. Mas irmãos, era mentira. O que eu queria na verdade eram os holofotes, eram as luzes, eram os aplausos, era o reconhecimento, eram as conexões e provavelmente o dinheiro que tudo isso podia trazer. E eu passei muitos anos da minha vida empurrando ou deixando para depois aquilo que Deus havia me chamado para fazer. Na última segunda-feira eu tive a oportunidade de ministrar numa célula, tinham talvez 15, 16 pessoas. E uma das coisas que eu disse lá foi de que ao longo da caminhada eu tenho entendido que Deus está me afastando. À medida que eu vou me aproximando ainda mais desse cumprimento do chamado dele para mim, que eu sei que ainda tem muita coisa para viver, mais ele me afasta da música. E eu não estou dizendo isso que eu vou parar de cantar, não é isso. Mas é sobre o foco, é sobre o entendimento de que existia algo que Deus estava me chamando para fazer e que não era para eu deixar para depois. E que era para eu agir naquele momento. E eu não sei quais são as coisas que você tem na sua mente primeiro que fazer. Mas eu tenho uma notícia para você. Existe algo que Deus está chamando você para fazer hoje. E que não pode ficar para depois. Talvez seja aquele familiar que está precisando de uma palavra. Ou de um abraço. Aquele vizinho que está precisando de um: oi, tudo bem? Como é que você está? Que precisa ser hoje. Precisa ser agora. Não pode ser depois. Não dá para a gente dar a desculpa falando de que eu preciso fazer algo antes. Eu queria que você abaixasse sua cabeça mais uma vez. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero orar agora pelos meus irmãos que também, ó Pai, têm entendido que talvez essa é uma desculpa que tem norteado a vida deles, ó Pai. E eu quero que o Senhor dê entendimento e dê discernimento, ó Pai, porque existem muitas coisas que são necessárias e que são boas, ó Pai, mas a minha oração é para que os meus irmãos não troquem uma coisa boa por aquilo que é ótimo que o Senhor tem preparado para eles, ó Pai. Então, que em nome de Jesus, se hoje nós estamos aqui, eu me coloco nesse lugar, ó Pai, dando a desculpa de que nós precisamos fazer algo primeiro, nós declaramos no mundo espiritual que essa desculpa cai por terra agora no nome de Jesus. E tudo aquilo que é urgente, necessário, que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai, nós estamos aqui, nós estamos dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui. No nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. E a quarta desculpa é talvez a última das muitas que nós poderíamos dar, é: eu não tenho tempo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 14, do 16 ao 21. Esse texto é a parábola da grande ceia. E diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer
aos que haviam sido convidados: venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Talvez uma das desculpas que nós mais damos, e isso não só para o Senhor, mas para todas as coisas, é: eu não tenho tempo. Uma das coisas que eu tenho entendido é que tempo tem uma relação muito maior com prioridade do que com o tempo cronológico. Porque tudo aquilo que é extremamente prioridade, nós encontramos tempo. Os irmãos acompanharam há cerca de 2 meses, eu fiquei doente, e eu tive dengue. E eu passei muito mal, eu quase morri de verdade. Eu estava na maca, e eu falava para a moça, para a enfermeira, eu falava: moça, não me deixa morrer. Minha esposa é muito nova ainda. Eu não falava isso, não, irmãos, era brincadeira. Eu só falava que eu não queria morrer, tá? Mas eu falava: não me deixa morrer. E na minha mente, eu tô indo embora, eu vou ver Jesus. Eu falava: Senhor, mas eu ainda tenho minha filha para criar, ainda tem. E sabe o que isso me fez entender? Já há muitos anos, eu falo já faz muitos anos que eu fiz um check-up e fui no médico. Deixa eu ver como é que tá todas as coisas, fazer exame, fazer aquelas coisas que nós homens não gostamos de fazer, amém, homens? As mulheres vão falar amém, né? É verdade, fala. Mas a gente não gosta muito de fazer isso. E a gente dá sempre a desculpa de que a gente não tem tempo para aquilo. Mas na verdade não é que a gente não tem tempo, é que a gente não coloca aquilo como prioridade. Naquele momento, quando eu estava na minha casa passando mal e só minha esposa viu, não era sobre eu ter tempo, era sobre a necessidade urgente de eu correr para o hospital. E aí então aquilo virou prioridade. Alguns compromissos foram desmarcados, porque a prioridade era que eu fosse para o hospital cuidar da minha saúde. E eu fiquei no hospital, foram 2 dias direto no hospital, até conseguirem diagnosticar que realmente era dengue. E os irmãos também, alguns daqui acompanharam que há cerca de 3 semanas eu fui parar no hospital de novo, porque eu descobri que a dengue gerou uma desidratação muito profunda, e essa desidratação gerou um cálculo renal. Olha só que coisa. Mas olha só como mudou as coisas. No meio desse processo eu fui no hospital, fui no médico, marquei uma consulta e marquei um check-up. Já até fiz os exames, irmãos. Aquilo que alguns meses atrás eu não tinha tempo para fazer, eu arrumei tempo, porque virou uma prioridade. Muitos de nós estamos dizendo: eu não tenho tempo para muitas coisas. E também para Deus. Eu anotei uma frase de um teólogo pastor, John Piper, talvez alguns conheçam. E ele diz assim: uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração, e eu quero acrescentar aí, de comunhão com Deus, não era por falta de tempo. Eu vou ler de novo para você, já acrescentando a minha frase. Uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração e de comunhão com Deus não era por falta de tempo. Uma das coisas que nós mais fazemos é utilizar o nosso tempo de maneira errada. E muitos aparelhos de celular agora já começam a falar para nós quanto tempo nós passamos no nosso celular, quanto tempo nós passamos nas redes sociais e qual rede social nós passamos mais tempo. E até qual delas está consumindo mais a bateria do nosso aparelho. E isso só prova de que tempo não é uma questão cronológica para nós, mas uma questão de prioridade. E muitos de nós não estamos vivendo aquilo que nós deveríamos viver em Deus, ou poderíamos viver em Deus, porque nós não temos priorizado Deus. E a desculpa que nós damos é que nós não temos tempo para isso.
Assim como nós temos usado essa mesma desculpa para os nossos relacionamentos. E existem casamentos que estão acabando, porque um ou outro não tem tempo. Talvez relacionamentos entre pais, mães e filhos estão quebrados, porque nós estamos usando a desculpa de que nós não temos tempo. Quando na verdade nós só estamos priorizando a coisa errada. Hebreus 11, se eu não estou enganado, fala de que toda correção, a princípio, parece algo para nos gerar tristeza, mas que no final ela produz alegria por aqueles que se permitem ser exercitados por ela. Talvez o Senhor nos trouxe hoje aqui para que nós possamos realinhar algumas coisas e para que a gente pare de dar algumas desculpas. Recentemente eu estava conversando com a Lana, minha esposa. A gente conversa bastante, graças a Deus por isso. E nós começamos a conversar sobre outros tempos, onde nós tínhamos mais tempo para nós e mais tempo para Deus. E quando nós paramos para analisar a nossa rotina de antes e a nossa rotina de hoje, ela continua corrida igual. Ela continua tão cheia de coisas igual. Talvez não tenha aumentado tanto assim. Mas por que razão algumas coisas têm ficado? E provavelmente é porque nós estamos priorizando as coisas erradas. E para algumas coisas nós estamos precisando falar não. E eu quero dizer para você, eu pedi para que me trouxessem um guarda-chuva para exemplificar uma coisa. O guarda-chuva tem algumas propagandas, mas se você tirar uma foto, depois você edita e tira a propaganda, tá? Ainda é automático. Sabe o que as desculpas são? Elas funcionam para nós muitas vezes como esse guarda-chuva. Você provavelmente pensa num guarda-chuva para proteção. E é o que normalmente acontece com um guarda-chuva. A chuva está caindo e você usa um guarda-chuva para você não se molhar. Só que em alguns momentos nós usamos esse guarda-chuva na nossa vida como uma desculpa para que as coisas certas não sejam feitas. E por que eu trouxe esse exemplo? Alguns anos atrás nós pastoreávamos jovens numa outra igreja e nós tivemos um tempo pastoral com uma pessoa. E aí essa pessoa veio falar sobre as dificuldades que ela tinha, sobre manifestar o reino na casa dela, e sobre viver a vida em Deus. E aí a gente falava assim, mas sabe o que você pode fazer? Só vai acontecer quando alguém for lá na minha casa fazer um culto, orar pela minha casa. Eu falava, não, a gente pode ir lá e orar na sua casa, mas você pode orar na sua casa. Não, mas não dá para orar na minha casa, porque a minha mãe não gosta que ora. Eu falei, mas se sua mãe não gosta que ora, como é que a gente vai orar? Não, mas ela não gosta que eu oro. Se outra pessoa for, ela vai receber essa outra pessoa. Então a gente vai marcar um culto e a gente vai orar na sua casa. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode começar a buscar ao Senhor. Mas então, eu não consigo. Eu tenho dificuldade de buscar a Deus. Seria muito bom se alguém fosse lá na minha casa me ajudar a entender a Bíblia. Eu falei, tudo bem, alguém pode ir na sua casa te ajudar a ler a Bíblia, mas você pode começar a fazer. Sabe o que você pode fazer? Você pode começar a ter tempo devocional na sua casa e começar a cantar um louvor. Mas não dá para cantar um louvor lá em casa. Porque quando eu começo a cantar o louvor em casa, a minha mãe liga o rádio e ela coloca uma outra música que não é de Deus. Eu falei, não, tudo bem, mas então você pega um fone de ouvido e você coloca um fone de ouvido no seu quarto. Então eu não consigo, porque eu não tenho fone de ouvido. Mas e se a gente combinar e você vai vir para a igreja uma vez por semana e a gente vai orar aqui junto? Então, mas eu não consigo vir para a igreja uma vez por semana porque eu tenho muita atividade. Sabe, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha mãe, eu tenho o trabalho, eu tenho o meu filho, eu tenho... E aí eu lembro de,
no momento em que a gente estava conversando, eu falei assim, ó, posso falar uma coisa para você? Eu estou conseguindo ter uma imagem agora de você. Eu não sei se ela achou que estava tendo uma visão, mas não era uma visão. Eu falei, eu estou olhando para você como se você estivesse com um guarda-chuva. E tudo aquilo que eu falo para você, você encontra uma desculpa. E aí tudo aquilo que podia abençoar a sua vida, você usa o guarda-chuva e impede de que caia sobre você. Toda solução que a gente encontra, você usa o guarda-chuva. Toda resposta que Deus está dando para você, você usa o guarda-chuva. Toda vez que Deus pede algo de você, você tem uma desculpa e você usa o guarda-chuva. E sabe o que a gente tem feito, irmãos, durante a nossa vida, muito na nossa vida? A gente tem usado os nossos guarda-chuvas, cheios de desculpa. Sabe o que é engraçado? É que a gente usa o guarda-chuva com as desculpas, mesmo sabendo que a vida com Deus é a melhor coisa que a gente tem. Que experimentar as coisas de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mesmo sabendo que somente em Deus e vivendo plenamente a vontade dEle para nós é que nós estaremos plenamente satisfeitos. Nós estamos usando o nosso guarda-chuva e as nossas desculpas. Eu queria pedir para que você ficasse em pé aí no seu lugar. Eu queria pedir para que você fechasse os seus olhos. Eu ia colocar o guarda-chuva para lá, mas eu quero que ele fique aqui na frente. Para que enquanto você está aqui, você olhe para o guarda-chuva e comece a se lembrar quais são as desculpas que você tem usado, ou que você tem dado, para ainda não viver aquilo que Deus chamou você para viver. Para não estar no lugar onde Deus chamou você para estar. Irmãos, Deus está querendo que a gente saia daqui diferente hoje, amém? E eu tenho certeza que algo vai acontecer na sua vida nesta noite. Alguma coisa vai ser destravada. E as desculpas que você dava, você não vai dar mais. E toda vez que você pensar em dar desculpas, eu quero que você lembre do guarda-chuva. Eu queria que você abaixasse sua cabeça onde você estiver agora. E eu queria que você começasse a falar com o Senhor. Se você não lembra de nada, que você orasse, Espírito Santo de Deus, traz à memória se eu estou dando alguma desculpa para o Senhor. Eu quero largar o meu guarda-chuva da desculpa hoje, aqui. Eu queria que você aí falasse com o Senhor, fale com o Senhor no teu lugar. Senhor, eu oro neste momento para que haja revelação do Espírito Santo. Para que o teu Santo Espírito comece a revelar aos meus irmãos agora o que é que tem impedido talvez eles de viverem o extraordinário no Senhor. Quais são as desculpas que eles têm usado, Deus? Espírito Santo de Deus, vai tocando cada um, vai destravando a mente, vai destravando a memória, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca no coração, vai trazendo a memória, Senhor. Nós queremos deixar os nossos guarda-chuvas nesta noite aqui, Senhor. Nós estamos entregando eles no teu altar, ó Pai. Nós queremos nos desarmar das nossas desculpas nesta noite, ó Pai. Pois nós queremos trilhar um caminho ainda mais excelente, ó Pai, no Senhor. Nós queremos trilhar um caminho à plena vontade do Senhor, ó Pai. Nós queremos viver plenamente aquilo que o Senhor nos chamou para viver, ó Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Espírito Santo de Deus. Que a Tua vontade seja feita não por conta das minhas palavras, as palavras humanas, persuasivas, mas pelo poder do Espírito Santo. A tua palavra diz em Romanos que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita cada coração aqui, causa a transformação que só você pode fazer, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos sair daqui diferente, Senhor. Nós não queremos sair daqui iguais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continue de cabeça baixa e de olhos fechados. Eu queria falar com você que está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus. E que talvez você está pensando nas desculpas que você deu até hoje para não tomar esse passo.
esse passo de fé e esse passo de coragem, porque entregar a vida para Jesus é um ato de coragem. Eu queria que você então, que nunca entregou a vida para Jesus, mas hoje você está querendo deixar essas desculpas de lado, você está deixando todas essas desculpas de lado, e você que deseja entregar a sua vida para Jesus nesta noite, você que quer declarar assim: eu vou abandonar o guarda-chuva das desculpas, ele vai ser queimado hoje aqui, e que deseja entregar a vida para Jesus nesta noite, você que está aqui, já está todo mundo de pé e está todo mundo de olho fechado, eu queria que você se dirigisse aqui à frente. Se você está aqui e está querendo entregar a sua vida para Jesus hoje, abandonando todas as desculpas que você já deu, você já ouviu essa mensagem outras vezes, mas hoje você quer deixar as desculpas de lado, e você quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui nesta noite? Se tem alguém que deseja fazer isso, dar esse passo de fé, e está aqui presencial, eu queria que você viesse aqui à frente. Você de olhos fechados, a igreja de olhos fechados ainda, continue intercedendo e orando. Eu queria falar com você também que está acompanhando a gente pela internet. Se é a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem, e você deseja abandonar as desculpas para entregar a sua vida ao Senhor, eu queria que você pegasse o seu celular e você apontasse aqui para a tela, vai aparecer um QR Code aqui. E acessando esse QR Code, você vai ter contato direto com a igreja e alguém vai te procurar. Está aqui esse QR Code. Se você está acompanhando pela internet e deseja entregar sua vida para Jesus, é só acessar, nós vamos orar por você. Nós já temos aqui uma pessoa. Se você pode aplaudir ao Senhor, aplauda. Glória a Deus. Tem mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus hoje? Abandonar as desculpas e entregar a vida para Jesus? Glória a Deus. Nós queremos orar então pela vida do Tiago, que está aqui entregando a vida para Jesus, largando as desculpas de lado. O guarda-chuva dele ficou aqui, viu? O guarda-chuva dele ficou, e hoje ele entrega a vida para o Senhor. Queria que você apontasse as suas mãos para Ele. Nós vamos orar. Senhor, nós oramos pela vida do Tiago, ó Pai, que hoje toma a decisão corajosamente de entregar a vida para o Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai. A palavra diz que há festa no céu quando uma alma se arrepende, ó Pai, e nós queremos festejar junto com o céu nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos felizes por aquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai. E a nossa oração pela vida do Tiago é que o Senhor agora o conduza, Senhor. Hoje é só o primeiro passo de uma caminhada com o Senhor, mas que o Senhor, com o teu Santo Espírito, conduza o Tiago para uma vida ainda mais excelente no Senhor, ó Pai. No nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e nós nos colocamos agora como família do Tiago, ó Pai, a família espiritual dele, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos também, ó Pai, por mais esse irmão que vem para cá agora, ó Pai. Nós te louvamos, Deus, porque mais festa no céu, há mais festa no céu por vidas que se entregam ao Senhor, ó Pai. Nós declaramos sobre a vida deles, ó Pai, novidade de vida no Senhor. Nós declaramos isso no nome de Jesus, e a igreja aplaude ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Eu queria pedir para que vocês acompanhassem os nossos irmãos. Eles vão fazer só mais uma oração por vocês. Amém? Só mais uma oração. E continuando ainda nesse espírito, eu queria pedir para que você, que hoje está se comprometendo com o Senhor, a abandonar algumas desculpas, aquelas desculpas que você já tem dado há um certo tempo. Eu queria também que você desse um passo de fé e viesse aqui à frente. Senhor, nós estamos aqui neste momento nos comprometendo com o Senhor. Nós entendemos que a Tua palavra que confronta também é a palavra que conforta e que traz resposta, Senhor, e que traz direção. Nós, ó Pai, eu me uno aos meus irmãos que estão aqui na frente, ó Pai, que estão se comprometendo a, nesta noite, ó Pai, caminhar e trilhar esse caminho, abandonando todas as desculpas que foram dadas, seja para o que for, ó Pai, mas com o objetivo de trilhar esse caminho ainda mais.
é para que eles sejam revestidos do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Espírito Santo possa trazer a memória deles, ó Pai, e sempre lembrar eles, ó Pai, de que hoje o guarda-chuva foi lançado fora. E de que a partir de agora eles estarão vivendo, ó Pai, um outro momento no Senhor, ó Pai. É isso que nós oramos e que declaramos sobre a vida deles, ó Pai. Que eles possam sentir o impacto dessa palavra nos próximos dias, nas próximas horas, ó Pai. E em nome de Jesus, dá oportunidade para os Teus filhos, ó Pai, para que eles possam colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles foram ministrados aqui, ó Pai. Não pela palavra humana, ó Pai, ou por qualquer habilidade humana, mas foram ministrados pelo poder do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor mais uma vez.